que pode mudar o teu estado, o quadro no qual você se encontra. Portanto, meu irmão, espera no Senhor. O salmista Davi, ele salmodiando, orando, cantando ao Senhor, ele em dado momento, em meio às suas angústias, às suas atribulações, suas dificuldades, em meio às guerras, ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Entenda uma coisa, irmãos, o salmista Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quando ele precisou, ele não recorreu a nenhum recurso humano, a nenhuma estrutura física, ele não buscou nada ao redor dele, ele fez a única coisa que ele poderia fazer para resolver o problema, é levar os olhos ao monte, de onde de fato viria o socorro, pois a sua convicção era que o socorro vinha do Senhor, que havia feito o céu e a terra. Meu irmão, o mesmo Deus de Davi é o meu e o teu, e Ele está hoje aqui. Eu não sei qual é o teu conflito familiar, mas eleva os teus olhos ao monte e o Senhor está lá para te socorrer. Eu não sei se o teu conflito é financeiro, mas recorra ao Senhor, porque Ele está neste lugar para te socorrer. Eu não sei se é emocional, eu não sei se é físico, eu não sei se é espiritual, eu só sei de uma coisa, irmão: aquele que pode resolver está neste lugar, e Ele quer te abençoar. Basta abrir o seu coração e clamar a Ele, porque Ele está neste lugar. Aleluia, aleluia. Mais uma vez o salmista, irmão, falando: eu confio, me apego no Senhor, porque eu sei que vai satisfazer o desejo do meu coração. E esse desejo do coração não é um desejo carnal, material ou terreno, irmão, mas quando estamos alinhados com Deus, o desejo do meu coração é suplantado pelo desejo do coração de Deus. Então o que Deus quer está no meu coração, e é isso que eu desejo. Por isso eu confio no Senhor e espero nele, porque eu sei que o mais Ele fará. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, querido, e com as tuas duas mãos aplaudir a Ele, com um brado de louvor e de vitória, na certeza que o Senhor já decretou o teu milagre. Aleluia, oh aleluia. Nós adoramos, irmãos, porque Deus, Ele é tremendo. Nós adoramos, irmãos, porque Deus é extraordinariamente maravilhoso. Nós adoramos pelo que Ele é, e não só pelo que Ele pode fazer. Nós adoramos pela sua essência. Nós adoramos pelo seu perdão que nos alcança todos os dias. Nós o adoramos, irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, que se apropria de nossa fraqueza e nos levanta. Nós o adoramos porque Ele é bom e a sua misericórdia tem durado para sempre. Nós o adoramos também, irmãos, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu quero, em nome de Jesus, declarar nesta noite a vitória e a bênção de Deus sobre a tua vida. E eu quero declarar uma coisa mais importante, irmãos: não é a vitória que você está esperando, não é a bênção que você está esperando, mas é aquela que está no coração de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Portanto, irmãos, é maior e melhor os planos de Deus para as nossas vidas. Portanto, é a bênção de Deus que eu oro nesta noite para vir sobre a sua vida. Você que trouxe a sua oferta, irmão, você que trouxe o seu dízimo, este é o lugar para isso. Em nome de Jesus, você que trouxe sua oferta, dê assim com a mão, para a nossa diaconisa ir até você e levar um envelope. Oferte com alegria, oferte com entusiasmo, oferte com desejo no teu coração, de agradar o coração de Deus em primeiro lugar. Você que não trouxe em espécie, mas quer também ofertar com cartão de débito e crédito, irmãos, faz assim com a mãozinha. O diácono Roberto vai levar a máquina até você, para você não perder a sua oportunidade. Ou se você quiser ainda fazer por Pix, está aqui ó, no telão, a chave do Pix é o CNPJ da igreja, número 27011-502, 1000 contra 74. 27011-502, 1000 contra 74. Irmãos, todos os dízimos e as ofertas que são recolhidas neste lugar, todas elas são muito bem empregadas, irmãos. Nós conseguimos abençoar várias famílias, uma obra missionária na África. Nós conseguimos abençoar várias pessoas quando fazemos as ações do PMA.
Djalma. Glória a Deus. Do hospital. Guiné-Bissau, que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe como é que ele conseguiu fazer isso? Porque Deus te usou, irmão. Ei, ele não conseguiria fazer se não fosse Deus ter te usado, ou melhor, você ter se deixado usar por Deus, quando você oferta e dizima neste lugar. Nós tivemos no mês de agosto aqui, o mês missionário, toda a arrecadação, 100% da arrecadação foi passado para Guiné-Bissau, e lá eles estavam precisando de uma série de recursos, e para a glória do Senhor Jesus, a obra está prosperando. Agora tem um mini hospital, irmãos, um mini hospital. Não é ajuda de governo, não é ajuda política, não é nada, é o meu e o teu sacrifício de amor por esta obra. Portanto, meu irmão, oferte ao Senhor e dizime com muita alegria, porque eu tenho certeza, querido, que Deus já decretou a tua vitória. E somente, irmãos, para contar um pequeno caos. Esta semana, pastores, eu já estava separando o dízimo. E aí, irmãos, e não importa quem seja, o diabo vai querer afrontar. Não importa quem seja, irmãos. Do menor ao maior. Dos pastores aos membros, o diabo vai querer atrapalhar a bênção, irmãos, não tem jeito, porque essa é a missão dele, e aliás, isso ele faz muito bem, que é se levantar para atrapalhar o mover de Deus nas nossas vidas. E aí veio aquele pensamento rapidamente, pastor, diminui, não paga tudo não, porque tem cartão de crédito para pagar, e a fatura não está baixa, hein? E aí tem a parcela fulano de tal, tem isso, tem aquilo, tem a parcela do carro, tem aquilo outro, do financiamento, tem aquilo outro, tem um aluguel, tem um condomínio. E aí aquele negócio vendo, irmãos, para a gente botar a mão no que não é nosso. E aí na hora, irmãos, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: se você tem preocupação em ser fiel ao banco, se você tem preocupação em ser fiel à tua fatura do cartão, a primeira pessoa que você tem que ter preocupação em ser fiel é aquele que te deu o dinheiro para pagar o banco e pagar o cartão. É isso. Irmãos, naquela hora me veio muita mais segurança ainda do que eu estava, irmão, porque eu não estava pensando em titubear, não. Eu confesso para vocês, não iam fazer isso. Eu fiz com mais alegria e com mais amor. Foi o dízimo de tudo, irmãos. E para a glória do Senhor Jesus, hoje eu estou com 3 contratos ativos pela minha empresa. Eu recebi na mesma semana, e foi o dízimo das 3 empresas, das 3 contratos. Não é muita coisa não, irmãos, mas a minha parte, que eu fiquei, a parte de Deus é dele. E eu devolvi para ele, porque eu sei, querido, que aquela parte, aquele percentual vai para um bom lugar, uma boa obra, um terreno fértil que eu não consigo plantar sozinho, eu não consigo alcançar, que não seja pelo dízimo e pela oferta. Da mesma forma você, irmão, essa terra fértil, não existe terra melhor do que essa para se plantar, irmãos, que é a obra do Senhor. Plante, alcance essa terra através do seu dízimo e da sua oferta. Amém, querido? Levante tuas mãos aos céus neste momento. Já quero aproveitar e convidar aqui o pastor Elcio, que a gente vai fazer a oração aqui numa tacada só. Tem que orar pelas crianças também? É para eu fazer ou posso fazer? Cadê a criançada? Pode vir aqui também. Cadê as crianças? Pode vir. Eita, essa é crente, meu irmão. Essa é crente até o tutano. Esse aqui vai para o monte, esse pedido. Amém? Todas as crianças aqui, tem mais alguma perdida por aí, irmão? Cutuca aí, chacoalha e manda para cá. Não? Amém. Vamos orar, irmãos, pelo dízimo, pela oferta. Em seguida vamos estar orando pelas crianças e pelo pastor Elzo, para ser usado por Deus para nos trazer a sua palavra. Querido Deus e Pai, nós te adoramos, bendizemos, exaltamos o teu nome pela tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que muito nos sustenta e nos alcança todos os dias, e por isso somos gratos, ó Deus. Te louvamos, meu Senhor, pelos mantimentos, pelas provisões, pelas provações que passamos ainda, Senhor, porque temos a oportunidade de demonstrarmos a nossa fé e a nossa fidelidade a Ti, Senhor. Muito obrigado pelo emprego, muito obrigado pelos recursos, muito obrigado, Senhor Jesus, até para quem ainda não tem emprego, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o teu melhor está por vir, Senhor. A tua bênção material, a bênção financeira está por vir na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Portanto, Senhor, aquele que irá contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta, eu te peço, Senhor, por intermédio da fé desse irmão e dessa irmã, abençoa poderosamente, meu Senhor. Recebe a oferta e ao dízimo, Senhor, dá o destino devido, que alcance
multidões por este mundo, Senhor, e vidas sejam salvas para a glória do teu santo e excelso nome. Pai, te apresento as crianças, Senhor Jesus, que irão agora, Pai, ser ministradas pela tua palavra, Senhor. Abre o coração de cada uma, que esse coração seja uma terra fértil, Senhor, para receber a tua palavra, a tua semente, Senhor, e essa semente possa produzir os frutos necessários ao longo da vida. Abençoa a pastora Luciana, que está conduzindo, Senhor, a ministração para as crianças, Pai, e usa poderosamente. Da mesma forma, ó Deus, eu te peço pelo pastor Elzo, o teu filho, o teu servo, a qual o Senhor escolheu, separou, para estar hoje aqui, Senhor, no púlpito, no teu altar, para ministrar a tua palavra, Senhor. Usa segundo a tua vontade, o teu querer, que não seja palavras meramente humanas, Senhor, ou inspirações humanas, Pai, mas o teu Espírito, Senhor, enchendo o teu filho, o teu servo, para ministrar a tua palavra, a tua igreja, que através dessa palavra, hoje, haja salvação, cura, libertação, batismo com o teu Espírito, restauração, transformação, para a honra e glória do teu santo e excelso nome, Pai, e nós te adoramos mais uma vez com as nossas palmas, hoje e sempre, amém. A2. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Aê, mais animado fica melhor. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Você que está acompanhando a nós aí pelo canal Servo Sou, que Deus abençoe a sua vida também. Vai nos ajudando, vai compartilhando aí esse link, amém? Passa para os seus amigos. Passa lá para o seu chefe do trabalho, seja ousado. Nossa, para o chefe do trabalho, sim, seja ousado. Passa para ele, passa para ela, compartilha dessa palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para que ele, para que ela seja abençoada, amém? Curta, compartilha, no nome de Jesus. Você que está aqui conosco nessa noite, seja muito bem-vindo. Quem vem aqui pela primeira vez, levanta sua mão, por gentileza, só para a gente te ver. Amém. Como que nós recebemos os nossos convidados? Sejam bem-vindos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Sempre que quiser estar conosco, fiquem à vontade. Amém. Serão muito bem-vindos no A2 som. Amém. Glória a Deus, igreja. Peço que você que está aqui comigo, que está acompanhando aí pela live também, que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 133. O título da mensagem é A União que Agrada a Deus. Salmo 133, vamos ler o salmo completo, amém? São somente 3 versículos. Confesso a vocês que até comentei com a minha esposa, a pastora Jennifer, que quando esse versículo ele veio ao meu coração, não me recordo se eu já ministrei ele, é um versículo, é um capítulo já conhecido da igreja, mas não entendia o porquê. E quando eu fui orar a Deus para buscar compreender melhor, eu entendi o porquê que essa mensagem tem que ser ministrada. Já havia ouvido um irmão na fé comentando que um preletor ministrou a respeito dessa mensagem, que foi uma mensagem muito poderosa, e eu creio que não vai ser diferente hoje, amém? Porque a palavra do Senhor, ela tem poder, amém? Ela tem poder para libertar, tem poder para salvar, amém? Então vamos lá, se você não trouxe a Bíblia, tem aqui no telão, você consegue acompanhar, deixa eu sair daqui, e você consegue ler junto comigo, amém? Diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em... Verso 2: pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião.
ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre, amém? Um amém com mais alegria, amém? Nós temos que dar um amém com alegria, amado, porque vem a palavra de poder e salvação, a gente dá amém. E quem que precisa de alegria na sua vida aí, diga amém. Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui está a sua santa palavra, assim como aqui diante de mim, Senhor, diante dos teus olhos está a tua igreja, meu Pai. Nós cremos no poder libertador, salvítico da tua palavra, e o que eu te peço em concordância com a igreja é que no nome de Jesus seja agora repreendido todo o mal que queira causar algum tipo de distração, ou até mesmo, meu Pai, quer endurecer o coração do povo. Meu Deus, todo o mal que procura levar a igreja ao orgulho, à soberba, ao ponto de essa pessoa não querer nem ouvir o que está sendo pregado, porque segundo ela, a inteligência dela é maior que a sua. Que em nome de Jesus, todo o mal que trabalha para que a tua igreja, ela não seja edificada, que seja repreendido agora no nome do Senhor Jesus. Se alguém chegou aqui e tinha comichões em seus ouvidos, sejam eles arrancados agora e destruídos, e nada impeça com que essa igreja escute a tua santa palavra, e dentro dela seja produzido o temor, pois a tua palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que todos aqui sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém? Amados, buscando conhecer um pouco mais, compreender um pouco mais a respeito do que diz ser a palavra união. Ah, pastor, união é fácil, eu sei o que significa união, mas será que união é somente isso que você entende? Que é só estar junto do lado? Será que é somente isso? E quando nós buscamos os sinônimos da palavra união, a fonte da qual eu busquei traz que a união, o sinônimo dela é harmonia, unidade, é encontro, é comunhão, é paz, é conciliação, é combinação, é concórdia, conjunção, convergência, confluência, harmonização, afluência, adesão. Esse mesmo primeiro versículo de Salmo 133, na Bíblia de versão King James, ela traz: com bom e com suaves que os irmãos vivam em fraternidade. E a palavra do Senhor, ela nos diz que nós temos que viver em amor fraternal. Ou seja, união não é somente estar debaixo do mesmo teto. União não é somente estar sentado do lado como eu estou vendo vocês aqui. Vai muito mais do que estar no mesmo lugar. Está falando a respeito de comunhão. Quando nós falamos a respeito de união, estamos falando de comunhão. E consequentemente, estamos falando de bom relacionamento. A palavra em Hebreus capítulo 13, verso 1, vai nos dizer que seja constante o amor fraternal como irmãos. Então, ou seja, o amor ele não pode ser algo que eu escolho o dia que eu tenho que praticar. Porque todos os dias Deus escolhe te amar. Hoje é domingo, mesmo você tendo feito coisas que talvez desagradou ao Senhor, no sábado você se deitou e você dormiu. E hoje você acordou. Nossa, pastor, quanta importância tem isso. Quem acordou do lado da sua família hoje aqui? Levanta a mão. Amados, sabe uma coisa que eu glorificava a Deus hoje? Algo que você mesmo sabe, e eu não sei até onde a igreja tem refletido nisso. E desde antemão, me peço desculpas se isso mexeu um pouco com você, mas isso nós temos que ser gratos a Deus. Desde 2019 se fala de uma pandemia.
até pouco tempo atrás, hoje a gente ouve ainda sendo falado a respeito disso, mas só que numa pequena proporção. Mas o que isso tem a ver, amado? Isso tem a ver que, dentre essa situação tão turbulenta, você está aqui. Você está aqui. Você já parou para pensar, como eu conheço, acredito muitos conhecem, que hoje alguém acordou e queria ver seu filho e não viu? Alguém queria ver seu pai, alguém queria ver sua mãe. Eu ouvi um caso, parece que uma pessoa que perdeu 11 pessoas na família. Triste, né? Mas você está aqui. Nós estamos aqui. O Senhor até aqui, como diz um versículo de 1 Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você tem noção do que é uma doença que afetou a nível mundial e você não foi levado por ela? Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus pela sua família? Eu agradeci em choros essa semana, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Infelizmente eu perdi um amigo de infância. Conheci pessoas que foram diagnosticadas com Covid, mas venceu. E glória a Deus por isso. Nós precisamos nos alegrar. Precisamos valorizar o amor de Deus pela nossa vida. Pergunta para quem está do seu lado: você tem valorizado o amor que Deus tem pela sua vida? Porque eu vou falar para vocês, amados, isso é muito sério. Vocês têm noção, você já parou para pensar que tem um salmo específico só para falar de união? O quão a união ela é importante para Deus. Você já parou para refletir sinceramente? O quanto é importante a união? Como que o Senhor olha para a união? Qual que é a visão dele a respeito da união? Estar unido é amar, amados. E algo que a palavra do Senhor falava quando eu lia esse versículo é que, como ele bem mesmo disse, que é bom e é suave. Falar de união é falar de amor. Amor e bondade é fruto do Espírito. E aonde a bondade e a suavidade e o amor estão presentes, está a união. Mas se o amor e a bondade não estão presentes, se há falta de ambos, ali falta o Espírito Santo. E olha o que diz Romanos para nós. Romanos capítulo 8, verso 9. Não precisa colocar, porque eu só estou passando para a gente prosseguir. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Ou seja, todas as nossas ações, elas são conscientes. O que você fala, o não que você fala é consciente. O sim que você fala é consciente. Quando você ama alguém, quando você pratica a bondade, é consciente. Mas quando você deixa de amar e deixa de praticar a bondade, é consciente também. E Deus vê isso. E o que a palavra do Senhor continua em Romanos falando aqui é: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Forte isso, né? Eu nem imaginava trazer esse versículo em Salmos, mas o Senhor ele vai falando no profundo de nós. A principal das uniões que nós temos que valorizar nessa terra, a primeira é com o Espírito Santo. Não é com seu pai e com a sua mãe primeiro. Eles não podem estar em primeiro lugar. O seu marido, a sua esposa, em primeiro lugar é Deus.
Não que você vai deixar de ter união, de amar, não, mas em primeiro lugar, quem tem que ser amado é Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, os seus estatutos. Ele é a autoridade maior. E Ele está aqui no nosso meio. Mas infelizmente não são todos que têm valorizado essa união com o Espírito. E você corre um grande risco, como foi falado aqui. Quem não tem o Espírito não é de Cristo. E se hoje pedirem a sua alma, como que vai ficar? Reflete aí, porque a gente vai dar continuidade na palavra. A união é algo tão valorizado por Deus, que quando ocorreu o pecado lá no Éden, Ele fez um sacrifício. De tão importante que era a união, para que Adão e Eva continuassem ali, eles tivessem ali uma relação. A união não é algo que nós podemos desvalorizar. Nós não podemos desvalorizar, nós não devemos desvalorizar a união, porque a união é algo que o Senhor já instituiu desde o início, quando disse que se juntaria homem e mulher. A palavra do Senhor vai também nos dizer a respeito da separação das 12 tribos de Israel, se tornando o reino do norte e o reino do sul. Não foi bom, foi totalmente desagradável, não é do agrado de Deus. Desunião não é do agrado de Deus, não é do agrado dEle. E o Senhor, Ele nos ama tanto, porque antes a salvação era só para os judeus. Mas Ele ama tanto a sua criação, que eu e você temos direito hoje a essa salvação. Sabe por quê? Porque Ele quer estar unido, Ele quer estar perto. O nosso Deus é um Deus de comunhão. A palavra fala que vai ter uma mesa preparada para nós. Quem é que gosta aqui de estar junto com os amigos, fazer aquela noite? Vamos pedir uma pizza, vamos sentar aqui. Quem é que gosta aqui? Quem é tomar o café? O nosso Deus é do mesmo jeito também. Ele quer comunhão, Ele quer união, Ele quer unidade. Não é um aqui, outro lá. Tanto que para fazer essa unidade, Ele fez um sacrifício tão grande, que foi enviar o nosso Jesus Cristo. Aonde, sendo Ele o nosso único intermediador entre Deus e o homem. A união não é agradável. A desunião não é agradável, perdão. A desunião não é agradável a Deus. E nós vemos nos próximos 2 versículos o Senhor exemplificando para nós a importância da união, como Ele vê a união. No verso 2, Salmo 133 vai dizer assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Fui pesquisar um pouco a respeito, porque ele é bem específico, o óleo que desce sobre a barba de Arão. A cabeça de Arão vem sobre a barba e vem sobre a sua gola. E quando nós vamos estudar a respeito disso, nós vamos ver depois, se você quiser anotar e dar uma lida depois, você vai lá em Êxodo, capítulo de número 30, versos 22 ao 33. E lá o Senhor está falando com Moisés sobre as ordenanças de como tem que ser ali o templo do encontro, a tenda dos encontros. E ali o Senhor, Ele está falando para Moisés: Moisés, pega as especiarias. Ele começa a falar a mirra, a canela, o óleo de azeite ali de oliva, totalmente puro. Mistura tudo isso. Mistura tudo isso. E lança sobre a tenda do encontro, lança sobre a arca da aliança, lança sobre os candelabros, lança sobre todos os itens ali da tenda do encontro, e lança também sobre a cabeça de Arão,
de todos ali que vão servir, porque tudo ali que for consagrado será considerado santo, e tudo que nele tocar será considerado santo. E sabe o que Deus falava comigo ao ler essa palavra? E eu compartilho com vocês. A sua vida tem que ser santa. O seu casamento, ele tem que ser santo. Pais, o seu relacionamento com seus filhos tem que ser santo. Filhos, jovens, o relacionamento com seus pais tem que ser santo. A relação com seu chefe, que tem a cabeça totalmente diferente da sua, e que muitas vezes não é cristão como você tem que ser santo lá também. Nós temos que ser santo lá também. A palavra em Romanos, se não me falha, Romanos 15 vai falar a respeito disso, que nós temos que ser fortes com aqueles que são mais fracos, aquele que não tem entendimento, aquele que não tem sabedoria, que não tem o discernimento. Quando se fala fraco, não é menosprezando ninguém, não. Está falando somente a respeito do conhecimento, do discernimento e da vontade de Deus, que nós temos que saber suportar essas situações, porque até mesmo antes de nós, Isaías 53 vai falar também de alguém que suportou dores por nós, porque não havia sequer um justo nessa terra, mas ele lançou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso exemplo. Nós precisamos nos santificar. E sabe por que nós precisamos nos santificar? Nós precisamos nos santificar não somente para agradar a Deus, mas para causar impacto na vida do outro. O que a palavra de Êxodo vai estar falando ali? Que tudo que nele tocar se torna santo. Esse impacto as pessoas elas têm que ter quando olhar para a nossa vida. O impacto no olhar, o impacto no ouvir a respeito de nós. É a pessoa olhar para a casa entrar na casa de alguém e falar, o cara olhar e falar, como esse homem trata a mulher dele? Como será que ele é assim? Por que ele consegue? Como ele consegue? É a mulher olhar para outra e falar, nossa, olha como que ela se relaciona com o marido. Meu Deus, mas por que ela é assim? E olha a paz que tem na casa dela. Quando eu entrei lá na casa dela, eu senti uma paz. É o jovem entrar na casa e ver um jovem cristão, sarado, sem meninice. Porque infelizmente tem muito jovem com meninice, tem que crescer. Quando eu era criança, fazia coisa de criança. Você não é mais criança. Jovem tem que crescer. Tem que ser ali firme, igual era Davi. Davi com 16 anos, você sabe onde ele estava? Estava falando para o gigante, você vem com espada, com escudo, mas eu vou com o Senhor dos Exércitos. 16 anos, e sabe como que era esse jovem? Sem o amor do pai e da mãe, e recusado pelos irmãos. Mas como o pastor Alex já pregou aqui, ele estava em todo o tempo adorando o Senhor. E esse jovem, com o tempo, pôde abençoar toda a casa dele, porque era um jovem sarado. Jovem, você precisa se posicionar de uma maneira que quando outro jovem entrar lá, ele olhe e fale, nossa, olha, eu não me dou bem com meu pai, e ele tem uma facilidade de lidar bem com o pai dele. Ele tem uma facilidade de lidar bem com a mãe dele. Por que será? A nossa casa ela tem que causar impacto. Lá no nosso trabalho a gente tem que causar impacto. A pessoa olhar e falar, meu Deus, que paciência que esse homem tem. Porque se fosse eu já tinha soltado um zoológico pela boca, não é assim? Tem muita pessoa que quando perde a paciência, ela solta o zoológico. Sai tudo quanto é bicho, né?
você é isso, você é aquilo, é ou não é verdade? Quem já conheceu pessoa assim no trabalho? Levanta a mão. Fora outros nomes que não cabem aqui. Mas é a pessoa olhar e falar, meu Deus. É como José é um exemplo que cabe aqui. As pessoas poderiam falar assim, meu Deus, esse cara é um cara, no palavreado que diz aí, é um cara zicado. Porque ele já não tem pai, já não tem mãe, já não tem os irmãos. Foi lançado no poço, foi vendido. Aí quando a via dele estava subindo, ele faz assim, vum, cai na prisão. E como que está esse cara na prisão? Com a sua índole, o seu caráter, o seu posicionamento de não se envergonhar. E isso é tão maravilhoso que quando você tem comunhão com Deus, Deus te leva a dar saltos na sua vida. É salto, irmão, que quem não anda com Cristo não vai entender não. Não vai, porque imagina um presidiário, sem curso, sem formação, sem experiência de governo, mas porque era temente a Deus, ele sai da prisão e Deus faz assim, você vai ser governador agora, ó. Tum! É Deus que faz isso. É Deus que faz te dar saltos na vida. E quem precisa de um salto na vida aí, levanta a sua mão. Tenha comunhão com Deus, tenha união com o Espírito Santo, que você vai dar saltos na sua vida, que vai glorificar e muito a Deus. Mas é necessário valorizar a união. A nossa casa, a nossa vida, ela tem que ser, sabe um bom exemplo que cabe aqui, estava falando com a minha esposa, o Boticário. Ou qualquer outra loja de perfume. Você entra lá, você já... Nossa, que cheiro bom. Que cheiro bom. Porque a palavra fala isso. Né? Porque imagina você entrando na tenda do encontro, era só especiaria derramada sobre tudo, sobre todos os itens, sobre a tenda, sobre a arca da aliança. Imagina você entrar assim na tenda e você já, nossa, é esse impacto que a gente tem que gerar na vida das pessoas através da santificação, através da união com o Espírito Santo, porque vai ser nisso que muitas vezes, sabe aquela pessoa que você quer ganhar para Cristo? Você não vai precisar nem falar nada. Aquela pessoa que você gostaria de ver a vida dela mudada, você não vai precisar falar nada, porque as suas atitudes vai falar por você. As suas atitudes vai falar por você. E vai ser um negócio que vai gerar impacto. A pessoa vai falar, eu estou inconformado com a paciência daquela pessoa. Eu estou inconformado com o domínio próprio daquela pessoa. E ela vai te perguntar, mas como que você é assim? Aí você vai falar, é porque eu tenho um amigo, fez até lembrar, o pastor gosta de louvar, né? Mas não sei se quem gosta de Templo Soul aqui, alguém gosta de Templo Soul? Tem um louvor que fala assim, como é que ele fala? Ele fala a respeito de um amigo. Quando eu lembrar, talvez eu mande para vocês. Ele fala assim, tem gente que pergunta, por que eu sou assim, sempre alegre, radiante, não paro de sorrir, e eu respondo sem medo de errar, tenho um motivo só, e eu vou te falar, por onde quer que eu vá, eu tenho um amigo, por onde quer que eu vá, Ele está comigo. Eu posso te sentir, meu coração queima. Jesus está neste lugar. A união com o Espírito. A sua vida tem que causar impacto. A minha vida tem que causar impacto. É fácil? Não, eu sei. Porque em algumas situações você vai ter que diminuir. Algumas situações, para que seja feita a vontade de Deus, você vai ter que fazer igual João Batista fala. É necessário que eu diminua para que Ele cresça. Só que, amado, eu tenho uma notícia para você. E é boa. Onde há sacrifício também há bênção.
Fala para quem está do seu lado, aonde há sacrifício, há bênção. Como é que Deus não vai abençoar um filho tão precioso que Ele tem? Um filho que se importa com seus estatutos, que se importa com seus mandamentos. Um filho que todo dia tem em seu coração: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade hoje. Como que Ele não vai abençoar? Foi o que aconteceu com Davi, como a gente falou aqui. A sua casa foi livre de impostos, ele ganhou a mão da filha de Saul, se tornou rei por alguém que zelou pela união com Deus, com a união com o Espírito, a ponto de ele falar em um momento turbulento da vida dele: Senhor, me tira qualquer coisa, só não tira de mim o Teu Espírito. Porque através da comunhão e da aliança com o Espírito nós podemos todas as coisas. No verso de número 3 aqui de Salmos, ele vai dizer: como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu fui estudar um pouco a respeito, porque ele é bem específico nesse salmo, citando ponto a ponto. Eu vou falar para vocês, eu buscando esse estudo, se tem um lugar que antes eu não falei muitas vezes, mas hoje, depois de ter visto esse estudo, eu estou com vontade de ir. Se assim Deus me der a graça, eu quero ir para Israel. Eu quero ir para Israel porque é algo fantástico, né? É algo fantástico. Quando eu fui estudar a respeito desse versículo, quando ele fala é como o orvalho de Hermon, o orvalho, eu não sei se todos têm o conhecimento a respeito sobre o que é o orvalho. O orvalho, eles são gotículas, né? São gotículas de água, mas só que o orvalho, ele é algo que ele é gerado. O orvalho, ele é gerado para que se faça presente. Eu anotei aqui a explicação, que o orvalho, né, segundo pessoas dentre a meteorologia, que fazem o estudo do tempo, fala que o orvalho ele é gerado através da condensação. E esse processo de condensação, ele nada mais é que a transformação do estado gasoso para o líquido. Ou seja, essa condensação ela acontece em uma temperatura baixa. Então, um exemplo: se nós passamos um dia todo de calor e aí de repente à noite a temperatura ela dá aquela baixada. Ela dá aquela baixada por conta de baixar assim a temperatura. Provavelmente quando você acordar, geralmente a gente vê isso quando a gente vai trabalhar, a gente vê o carro que está cheio daquelas gotículas, né? E olha que interessante, mas esse orvalho, né? Esse orvalho não é sempre que a gente vê ele, por conta dessa questão da temperatura baixa. Mas, espiritualmente falando, meu irmão e minha irmã, se você e eu nos santificarmos todos os dias, se todos os dias, como já foi falado aqui, nós venhamos a nos diminuir para preservar uma união, nós venhamos renunciar a nós mesmos para preservar a nossa união com o Espírito, nós venhamos nos renunciar, nos diminuir para ter comunhão com o próximo, comunhão na nossa casa, comunhão com o ser humano, pode ter certeza que vai ter orvalho de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E não vai ser orvalho de tempo em tempo como as estações, vai ser todo dia. A bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, pelo fato de você estar sacrificando, porque olha o que é interessante, quando que a condensação acontece? Contra a temperatura baixa, ou seja, espiritualmente falando, quando eu diminuo, e Deus começa a crescer, eu diminuo, Deus cresce e tem o que sobre a minha vida? Orvalho. Eu diminuo, Deus cresce,
eu diminuo no meu casamento, eu diminuo com os meus filhos, eu diminuo diante de Deus, eu vou diminuindo, eu vou mais, eu quero mais, Deus, eu quero mais, eu me prostro. Tem orvalho, e quem precisa de orvalho de Deus na sua vida aí? É momento de você se diminuir, porque Deus tem orvalho para mim e para a sua vida. E essa passagem ela é tão gostosa de ver quando você vai estudar. Eu não trouxe aqui o vídeo porque eu teria que baixar ele, também era de uma determinada igreja. Mas quando o Senhor ele fala aqui no verso 3, a respeito de orvalho, ele traz como referência o orvalho de Hermon. E quando você vai, depois você busca lá na internet, lá no YouTube, para você poder ver com seus próprios olhos que bonito que é, o orvalho de Hermon, está falando do pico mais alto ali de Israel. E quando ele fala aqui no verso 3, ele fala, o que desce sobre os montes, é como o orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião, ou seja, o que sai de Hermon vai para Sião. E quando você vê na imagem, o monte Hermon lá, é o monte mais alto, o pico mais alto, ele é cheio de neve ali. E desse monte sai o orvalho. E esse orvalho, ele não fica só no Hermon, ele vai descendo em todo ali Israel, até chegar nas partes mais baixas, que é onde está o Mar Morto. E esse orvalho que sai de Hermon vai passando por todas essas cidades e vai abençoando ali, vai mantendo cerca de 10 milhões de pessoas que vivem ali naquela região. E quando você olha para o orvalho, nós temos que aprender a enxergar a grandeza que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus tem coisas grandes para mim e para você, querido. Fala para quem está do seu lado, Deus tem coisas grandes para você, que talvez você não imagine nem o tamanho disso. Porque nós, na nossa limitação, quando nós olhamos, nós pensamos no orvalho, nós imaginamos só aquelas gotinhas que está no capô. Mas quando você olha o orvalho, que você vê aquele orvalho que desce de Hermon, é água para manter 10 milhões de gente, é 10 milhões de pessoas, é uma cachoeira de água que vai descendo, uma cachoeira que vem da onde? Aonde que está o pico do Hermon? No alto, e que abençoa quem está debaixo dele. E é assim que vai acontecer na minha e na sua vida, se você estiver debaixo dessa autoridade de Deus, se você estiver debaixo da vontade dele, se você estiver nessa comunhão com o Senhor, nessa comunhão com o Espírito. Você vai sacrificar? Vai. Você vai renunciar? Vai. É difícil? É. Mas sabe qual é a bênção? É o seu casamento estruturado, é a sua casa estruturada, são os seus filhos estruturados, é a sua vida espiritual estruturada, é o seu emocional. Você está bem com você mesmo, porque tem pessoas hoje que não estão bem consigo mesmo, não tem alegria de viver. Às vezes a pessoa ela dorme na esperança de não acordar. E aí quando ela acorda, ela fala, meu Deus, mais um dia. Mas o Senhor tem um orvalho maravilhoso para você, querido. Tem um orvalho maravilhoso para você, querida. E você não precisa mais ficar chorando, não precisa mais você ficar desesperada, desanimada, porque Deus tem um orvalho maravilhoso para você. E sabe qual é o mais maravilhoso? É que quando ele fala aqui no verso 3, ele fala como o orvalho de Hermon e como desce sobre os montes de Sião, porque ali na onde? Ali é onde tem união com o Espírito, e consequentemente essa união, essa concordância, esse amor fraterno com todos, ali a palavra do Senhor diz, o Senhor ordena. Então não vai ter nada que impeça você de ser abençoado.
porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei de reis, Ele é Deus onipotente, Ele tem toda a autoridade. Se Ele ordena, vai acontecer na sua vida. E olha como termina o Salmo de número 133, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Para sempre. Deus quer abençoar a sua vida, não só por um momento, mas que se torne constante na sua vida. Uma alegria constante, uma paz constante, uma força constante para guerrear. Por mais que apareçam momentos difíceis, mas o Senhor estando ali com você, pode estar difícil, mas eu estou aqui com você nessa guerra. É esse o orvalho que Deus tem para você, amado. Só que para você desfrutar desse orvalho, você precisa valorizar a união. E eu encerro por aqui. Se o ministério de louvor já estiver pronto, pode tomar os seus lugares. E eu gostaria de convidar você, que porventura está distante de uma comunhão com Deus. Você que diz assim: